Gente, é um prazer gigante mesmo estar aqui com vocês hoje, nesse evento tão incrível e impressionante, a quantidade de gente. Fico muito feliz. Eu que sou uma grande entusiasta de tecnologia e também de mercado financeiro, juntando as duas coisas, nada melhor do que isso. Mas vamos ao nosso painel, que é o que interessa. Marcelo, a gente viu nos últimos anos, nos anos mais recentes, um processo de aceleração da digitalização. Isso ficou muito evidente nesses últimos anos. E parece que esse processo está cada vez mais consolidado. Acredito que você concorde comigo nesse aspecto. De que maneira esse contexto acaba favorecendo mais a interação entre as empresas para a proposição de novos negócios? Bom, acho que a única coisa que, não vou dizer discordo, mas acrescentaria na sua abertura, Cris, é que continua crescendo muito, né? Então, já vem crescendo ao longo dos anos. Isso é uma tendência que a gente já vem acompanhando. Não preciso falar que, em função de tudo que a gente passou, especialmente em função de pandemia, isso deu uma acelerada, né? Mas essa tendência ela continua muito forte, continua crescendo bastante. Isso traz, obviamente, uma série de novos contextos para a nossa vida, né? E aí, quando eu falo vida, a gente vai muito além da nossa vida profissional, daquilo que a gente faz. Eu, por exemplo, trabalho na Mastercard, óbvio, tenho uma relação muito grande do ponto de vista de negócios com essa digitalização que vem acontecendo, mas uma coisa que eu sempre falo, toda vez que eu tenho oportunidade, através de eventos, conversas, é fazer o desafio para a gente pensar um pouco do que mudou na nossa vida, né? Como as coisas se transformaram com tecnologia e com essa digitalização. A digitalização ela traz uma série de coisas positivas, mas traz alguns desafios também para todo mundo, tá certo? Então, óbvio, eu acho que não, assim, o saldo é muito positivo, né? Mas, entre outras coisas, a gente, com o processo de digitalização, a gente aumentou muito a barra de expectativa dos nossos consumidores, né? E, obviamente, a partir do momento que você começa a digitalizar a sua vida, isso é muito bom, traz uma experiência muito positiva, mas, ao mesmo tempo, acaba muitas vezes te expondo também a alguns riscos que no mundo analógico a gente não tinha, são desafios diferentes, né? Então, essa questão da parceria é extremamente importante, né? Outro ponto fundamental, a tecnologia, ela não só popularizou, mas ela democratizou o acesso das pessoas e o acesso das empresas a uma série de coisas. Então, quando a gente olha, por exemplo, não só o cenário brasileiro, o cenário mundial, esse avanço de tecnologia, o que proporcionou de entrada de novas empresas, né? O termo fintech, se a gente for olhar anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, talvez se falasse em fintech, mas era uma coisa muito incipiente, muito pequena. Então, a tecnologia, ela trouxe, a digitalização trouxe tudo isso. Você pega, olhando um pouco para dentro da nossa casa, trazendo um pouco dessa importância, né, dessas parcerias. Mastercard é uma empresa que opera em 210 países no mundo. A gente processa 140 milhões de transações por hora, né? Trabalha tanto, né, no ambiente físico quanto no ambiente online. A gente tem o nosso negócio tradicional de cartões, mas a gente vai muito além de cartões. Hoje, aproximadamente 36%, 37% do resultado global da empresa vem de negócios que não estão relacionados a uma transação de cartão. E, nesse âmbito, né, todo o processo de parceria que foi desenvolvido com outras empresas, não só do setor, mas empresas que até então nunca imaginavam, de repente, trabalhar com uma empresa como a Mastercard, foi fundamental para a gente, primeiro, conseguir entregar, né, para os nossos clientes, para os consumidores, uma experiência melhor, uma experiência mais segura, e trazer também para dentro de casa essa oportunidade de começar a entrar em negócios que são muito mais além daquilo que a gente fazia, que era a questão do cartão, passar numa maquininha ou por aproximação, ou uma transação online. Um exemplo disso, só para trazer um programa muito interessante que a gente tem dentro da Mastercard, é o StartPath, que é um programa de aceleração de empresas de tecnologia, empresas que estão entrando no setor. Então, a gente tem todo um trabalho de incentivo, de mentoria, de coaching dessas empresas, e no final a gente conecta essas empresas com empresas que são também clientes do nosso setor, justamente facilitando essa parceria para que todo mundo saia ganhando. Qual é a maior contribuição, na sua visão, Marcelo, dessas empresas do setor de meio de pagamentos para outros setores da nossa economia? A gente está lidando aqui, evidentemente, com um público muito grande de vários setores da nossa economia. Então, gostaria de ouvir a sua opinião, na sua visão. Qual é o maior benefício ou os maiores para esses outros segmentos e setores da nossa economia?
Bom, eu tenho aproximadamente 20 anos já nessa indústria de meios de pagamento, né? Então, apesar de ser muito velho, eu tive assim, o privilégio de presenciar a transformação dessa indústria, o quanto que contribuiu para o país, não só para o mercado financeiro, mas para o país de uma forma geral, principalmente do ponto de vista de inclusão financeira e também de eficiência para a economia brasileira. Eu me recordo lá atrás, quando a gente falava de meio de pagamento eletrônico, quando a gente analisava, tem uma métrica que a gente acompanha, uma das principais métricas que a indústria acompanha, a gente olha lá atrás, a gente calculava mais ou menos que a nossa indústria, pagamentos eletrônicos via cartões, penetrava aproximadamente entre 10% e 15% do consumo privado do país. Quando a gente olha hoje, né, são dados da nossa indústria, da ABEX, né, que divulga esses números, a gente já chegou a 57%, 58%. Isso em quanto tempo? Isso, eu estou falando, vai em 20 anos, talvez menos de 20 anos. Uhum. Eu tenho 20 anos de indústria, mas demorou um pouco, talvez, para a gente ter um pouco mais de precisão nesse dado, né? E isso, obviamente, eu estou falando só de cartões, tá certo? Se a gente for incluir agora a Pix também, que foi outra coisa que veio revolucionando a indústria de meios de pagamento de uma forma geral, a gente já está acima de 70%. Essa é a projeção que a gente está olhando para o final do ano. Quando você pensa o impacto que tem, de novo, vamos esquecer um pouco aqui o lado do negócio, pensa de um lado o impacto social. Eu me lembro uma vez, esses 20 anos de indústria já fiz muita coisa, né? Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, tive uma responsabilidade por cartões pré-pagos de América Latina para Mastercard. Eu lembro de escutar uma vez uma senhora que a gente está fazendo um lançamento de um cartão pré-pago no México e ela estava falando o quanto que aquilo tinha transformado a vida dela, que ela ganhava de 3 a 4 horas por dia, né, pelo fato de poder simplesmente pagar a conta de eletricidade dela ou qualquer outra conta, né, através de um cartão por telefone, ao invés de ter que ir numa sucursal, ir lá fazer pagamento de contas, pegar fila, pega a condução, volta, não tem com quem deixar os filhos. Era uma pessoa que era vendedora de rua, ou seja, você perdeu metade do dia, metade do salário, né, do salário do dia, da renda do dia, né, que ela estava perdendo. Então, eu acho que é super gratificante ouvir esse tipo de história, né? Não, assim, deixa a gente super emocionado. Até emociona. Não, sem dúvida. Então, quando você olha, né, o quanto que a gente fez, nós como indústria, né, trazemos de impacto positivo, eu acho que essa, assim, talvez seja a principal, a grande. E aí vai muito além, obviamente, eu comentei aqui as outras linhas de negócio que a gente tem. Uma delas, por exemplo, a gente tem uma série de serviços relacionados à prevenção de fraude, né, serviços relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro, serviços que ajudam clientes, não só clientes, mas os fornecedores desses clientes também, a ver o quanto eles estão vulneráveis a ataques cibernéticos. Ou seja, tudo isso eu acho que acrescenta muito para a nossa sociedade, muito além dos nossos negócios, obviamente. Você já falou no começo, rapidamente, sobre as fintechs. Queria aprofundar um pouco nesse assunto, como você enxerga esse cenário das fintechs e de que forma elas podem desenvolver parcerias estratégicas exatamente com as grandes empresas que estão no mercado já há anos. Sim. Bom, eu comentei aqui do Start Path, né, que eu acho que essa é uma das principais programas que a gente tem dentro de casa, onde a gente traz, como eu comentei, essas empresas para dentro do nosso ambiente. A gente faz, óbvio, tem todo um trabalho de curadoria, né, que precisa ser feito, tem um processo seletivo. Uma vez que eles começam a fazer parte desse programa, tem todo esse trabalho de apoio, de investimento que é feito da nossa parte, e a gente faz esse matchmaking, né? Então a gente traz, né, os bancos tradicionais, essas fintechs que já estão mais desenvolvidas, né? A gente traz empresas varejistas, por exemplo, quem faz parte, né, da nossa indústria, do nosso ecossistema de uma forma geral, e a gente faz esse trabalho com eles, introduzindo uns para os outros, faz uma feira muito parecida com essa daqui, tá certo? Onde a gente dá a oportunidade deles apresentarem o que eles podem fazer, o quanto que eles estão agregando, o quanto que eles podem complementar para essas empresas, né? O que a gente vê, óbvio, a gente está falando aqui de empresas que estão num momento um pouco mais imaturo, né, de crescimento, são empresas normalmente, são fintechs que estão no estágio de startups, né? Não exatamente, já tem uma certa maturidade, mas ainda são consideradas startups, né? Mas, assim, a gente tem uma série de exemplos, empresas que hoje já estão super consolidadas, que já estão no mercado, né, que passaram pelo nosso programa. E aí, não posso deixar de citar também essas grandes que hoje já estão no mercado, são emissoras de cartões, que fizeram um trabalho muito importante, né, de desafiar nós como indústria também, né? Eu vejo muito isso toda vez que a gente se coloca na frente de uma startup, de uma fintech, eles trazem problemas
que muitas vezes a gente não tratava antes, né? A expectativa também, muitas vezes, de tempo de resposta, né, é muito maior. Às vezes até não se preocupando tanto com robustez, né? Então, assim, tem uma... Assim, não vou dizer que existe uma inversão de valores, não existe isso. Mas, às vezes, são assim, prioridades diferentes. Isso é uma coisa muito interessante também. Óbvio, esse ambiente, né, da Sintex, se você for olhar uns anos atrás, ele já foi um pouco mais propício, né? A gente já passou por um momento que existia uma abundância de capital muito maior. Então, assim, era muito mais fácil do que hoje você conseguir montar um negócio, abrir um negócio do zero. Hoje o capital está mais escasso, ele está mais caro, então existe uma dificuldade maior. E aí, nesse caso, a dificuldade é para todos os setores? É para todos os setores, tá certo? Mas, óbvio, a gente está falando aqui dessas fintechs. Eu acho que startups, de uma forma geral. Houve um momento, e isso um momento eu estou falando no mundo, isso não é uma exclusividade de Brasil. Existia uma abundância de capital, existia um capital mais barato. Hoje, obviamente, taxas de juros muito mais altas. Um investidor, tá certo? Num cenário em que taxa de juros 2%, 3%, ele tem muito mais incentivo a investir num negócio do que quando ele olha a taxa básica, né, de juros é um pouco mais alta, como a gente está hoje, né, 13,75%. Então, isso, de novo, não é só Brasil, é um fenômeno global. E, óbvio, tem outras coisas, tem uma série de questões conjunturais que fazem com que esse cenário não seja tão simples como era antes. Mas a gente continua acreditando muito, trabalhando muito próximo a eles e a gente está sempre apoiando esse segmento. E desafio, muitas vezes, é gostoso também, né? E o cenário não é tão simples, estamos aí para resolver os desafios. É para isso que a gente recebe o nosso salário, né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Exatamente. Eu tive um líder, né, na TV Globo, onde eu trabalhei durante muito tempo, que ele dizia isso. Quando a gente ia reclamar, ele falava, se fosse fácil, não era você. Tem muita gente do meu time aqui, tenho certeza que eles já ouviram bastante isso também. Se fosse fácil, não era você. Bom, a gente falou aí, Marcelo, sobre essa colaboração da indústria dos meios de pagamento com os demais setores, mas existe também a colaboração entre as empresas de meio de pagamento? Muita. Aliás, eu estou vendo o Ricardo aqui na minha frente, ele é o nosso principal maestro em tudo que a gente vem fazendo hoje, do ponto de vista de indústria. Eu acho que, assim, quando a gente olha a indústria de meios de pagamento, o Ricardo é o nosso diretor da BEX, da nossa associação. Então, por isso que ele é o nosso maestro. Quando a gente olha o histórico da nossa indústria, tudo que realmente ficou grande, que ganhou escala, acabou acontecendo porque todo mundo participou, todo mundo contribuiu, todo mundo entrou junto. E quando a gente fala de tecnologia, você ter padrão é muito importante. Imagina se cada um dos arranjos de pagamento, de repente, tivesse uma tecnologia diferente para o pagamento por aproximação. Ia ser extremamente complicado. A chance, hoje, quando a gente olha pagamento por aproximação, a gente já tem mais de 50% das transações hoje no mercado brasileiro sendo feitas por aproximação. Ou seja, você não insere mais o cartão na maquininha, tá certo? São transações rápidas, uma experiência de uso super simples, super segura, que é importante dizer também, seja através do cartão, seja através do seu celular. E a tendência é que isso cada vez mais vai acontecer, evidentemente. Aumente cada vez mais. Aumente exponencialmente. Quando a gente fala de 50%, é óbvio, existem assim, centros urbanos, a gente encontra, a gente está falando aqui de São Paulo, São Paulo é um número muito superior a isso, 50% é a média Brasil, e a tendência é isso avançar cada vez mais. Existem mercados que hoje você chega a quase 100% das transações de cartão presente já sendo feito por aproximação. O Brasil cresceu muito, assim, está muito avançado nessa tecnologia. Então, esse é um exemplo. Tem um outro exemplo que eu gosto de trazer também, aí voltando, né, aos primórdios lá atrás, que foi o cartão com chip. É uma coisa que hoje é extremamente banal, né, todo mundo tem, mas durante muitos anos a gente usava o cartão com tarja magnética. Antes disso, tinha até o cartão embossado, né, era um negócio na maquininha lá. Não vou nem me avançar muito aqui, senão a gente acaba entregando a idade. Mas, de novo, um outro exemplo que lá, assim, o chip, ele durante muitos anos ele circulou no mercado com uma promessa de solução de um dos problemas mais graves que a gente tinha na indústria lá atrás, que era a fraude, que era um grande impedimento de crescimento da indústria, né, de avançar nessa tecnologia, né, chegar ao ponto que a gente chegou, né, de penetração de meios de pagamento eletrônico no consumo privado, e a gente só conseguiu
fazer esse negócio realmente decolar a partir do momento que criou-se um padrão único de tecnologia para a indústria. Porque aí, tanto o emissor quanto o adquirente, ou seja, todos os participantes da cadeia, todo mundo estava no mesmo padrão de tecnologia, então era fácil todo mundo se desenvolver, não tinha que se desenvolver para arranjo A, B ou C, fazer 3 tipos de desenvolvimento separados. Óbvio, sempre tem detalhes entre uma bandeira e outra, você sempre tem coisas que precisa fazer, mas o máximo que a gente puder simplificar, facilitar, a chance desse negócio dar certo, a chance desse negócio voar, a chance de ganhar escala, é fundamental. E aí eu estou trazendo, quer dizer, eu estou trazendo 2 exemplos. Um, que é um exemplo muito forte de segurança, que você mexe, né, no bolso das pessoas. Foi um grande sucesso para eliminar, hoje a gente praticamente eliminou a fraude no ambiente físico, você não ouve mais falar disso. Né? Agora, você tem, né, o outro extremo, que é a conveniência, que é o cartão por aproximação. A gente tem uma série de outras atividades que a gente vem trabalhando, né, de novo, via ABEX, mas assim, se juntando como indústria. Uma delas a gente acabou de lançar, que é o débito online, ou seja, nosso cartão de débito, nós como indústria, historicamente, até então a gente não tinha feito, acho que um trabalho muito legal, digamos, aí vai uma meia-culpa aqui da indústria, de fazer com que o débito fosse um produto ativo, que funcionasse de forma como deveria, assim como o cartão de crédito, né, que ele pudesse ser utilizado, né, no ambiente online, coisa que é muito natural, muito comum em todos os países, mas no Brasil isso não acontecia. Então a gente acabou de lançar um programa também, junto com todos os adquirentes, com todos os emissores. A gente sentou, a gente estabeleceu as regras padrões, experiência de consumidor padrão. A gente está ainda numa fase muito inicial, né, com alguns estabelecimentos comerciais. A gente está com 9 por enquanto. Né, a gente resolveu começar assim, num nível de piloto. A ideia é chegar até o final do ano com quase 30 estabelecimentos comerciais. A ideia é que a gente, hoje, com esses 9, a gente já cobre mais ou menos 50% do potencial de transações, porque, óbvio, a gente foi para ambientes grandes, mas que ao mesmo tempo tragam qualidade do ponto de vista de prevenção à fraude para o sistema. E a ideia é continuar avançando até o fim do ano, chegando numa escala de pelo menos 65%, 70% de potencial de cobertura. Falando em fim de um ano, a gente tem mais uma expectativa de lançamento também debaixo desse âmbito de movimento de indústria, colaboração entre os participantes, que chama-se Click to Pay, que também é uma experiência para o ambiente online, onde você traz uma facilidade e uma segurança, que é muito importante, para o portador de registrar o seu cartão dentro de um ambiente que vai ser totalmente tokenizado, as suas informações são tokenizadas, e a partir desse momento você vai ter um botão de aceitação único para todas as bandeiras, tá certo? Não é um botão Mastercard, B ou C, né? Vai ser um botão de checkout único para todo mundo, onde você já vai ter ali armazenada todas as suas informações, né? Vai poder fazer uma transação super simples e segura. Então, esse é um outro exemplo que a gente traz para a indústria até o final do ano. Ou seja, pelo que você está me dizendo, na sua visão, é uma colaboração 100% benéfica e que faz com que o setor vá cada vez mais para frente. Sem dúvida. E até de maneira mais rápida e mais ágil. E segura, né? Tudo que envolve pagamentos, a gente tem que pensar em conveniência, a gente tem que pensar, né, em agilidade, mas a gente tem que pensar em segurança também. Então é importante trazer todos esses elementos para a equação. Apesar de todos esses avanços que a gente acompanhou nos últimos anos, que você trouxe aqui muito bem, nós sabemos que a inclusão financeira ainda é um ponto de atenção no nosso país. A gente está falando de um país continental como o Brasil, que temos não só um país gigantesco, como temos as mais diferentes classes sociais, e pessoas que realmente têm uma educação financeira desde lá atrás, outras que não. Então, isso ainda é um grande desafio para a gente. Queria saber de que maneira o setor vem tratando esse tema, que é tão importante, e como a inserção de mais pessoas no sistema financeiro, que a gente vê que isso está acontecendo, você nos trouxe aqui também, pode favorecer o surgimento, inclusive, de novas oportunidades de negócios, com mais gente entrando nesse setor. Bom, acho que é importante dizer, concordo 100% com você, a gente ainda tem bastante para fazer, mas muito já foi feito, né? Eu acabei de voltar para o Brasil, depois de 7 anos fora, então eu tive a oportunidade de acompanhar outros mercados, evolução de meios de pagamento eletrônico, e uma da missão que a Mastercard tem, uma missão global, é inclusão financeira. A gente tem, assim, isso faz parte do nosso compromisso. A gente, dentro de casa, a gente fala muito doing well by doing good. Então, assim, inclusão financeira
faz parte do nosso DNA e a gente tem que colocar isso sempre na frente de tudo que a gente faz quando a gente pensa em negócio, pensa em produto, a gente pensa sempre em inclusão financeira. E eu digo que o Brasil já avançou muito, né? Se a gente for olhar os últimos anos, acho que fez a indústria como um todo fez um trabalho fundamental. Óbvio, os incumbentes da nossa indústria, né, os bancos, eles já vinham evoluindo de forma muito interessante nesse sentido, já vinham trabalhando, seja através de esforços próprios ou em parcerias com o governo, já vinham tratando isso como um tema central, fundamental, né, para o nosso país. A gente falou aqui das fintechs, as fintechs acho que tiveram um papel muito importante também, né, entrando em segmentos que até então os modelos tradicionais dos bancos não permitiam. Bancarizando pessoas desbancarizadas. Exatamente, né, trazendo pessoas para dentro do sistema, emitindo um cartão pela primeira vez para essa pessoa, o exemplo que eu trouxe do México, né? E eu falei aqui do cartão pré-pago também. Eu acho que o cartão pré-pago, quando a gente fala, né, os arranjos, do ponto de vista de contribuição, o cartão pré-pago foi o principal instrumento que permitiu com que essas fintechs pudessem entrar no mercado e trazer esse modelo diferente do modelo tradicional dos bancos, mas o que foi interessante é que a partir do momento que eles começaram a fazer isso, os bancos já começaram a se adaptar, começaram a ficar mais digitais, começaram também, ou seja, criou-se aí uma competição, uma concorrência muito sadia, né? Então acho que assim, isso já vem evoluindo. O Brasil, de novo, está muito bem posicionado, principalmente em outros mercados da América Latina. Óbvio, quando você compara, né, com o mercado americano, quando você compara com o mercado europeu, a gente ainda tem um bom espaço para percorrer, mas quando a gente compara, né, com os nossos pares, até mesmo países do BRICS, a gente está muito bem, está indo num caminho, assim, é uma jornada, né? A gente não chegou na linha final ainda, mas tem um caminho muito interessante que está sendo percorrido para chegar até lá. A gente tem outras coisas também que passam pela nossa preocupação, né, Cris? Porque assim, não basta você incluir, assim, você precisa incluir com qualidade, né? Então, por exemplo, quando assim, um dos debates que a gente tem hoje na indústria é a educação financeira, que é tão importante quanto. Hoje a gente vive, eu não vou chamar, assim, eu não vou chamar de ressaca, mas assim, a gente teve um crescimento muito exacerbado, principalmente na distribuição de cartões de crédito. Então, quando a gente olha o que aconteceu na nossa indústria, hoje a gente teve, né, se você pega, né, níveis de inadimplência, por exemplo, subiram muito também em função da exposição, talvez um pouco acima do que deveria, do ponto de vista de distribuição de cartões de crédito. Então, acho que tem um trabalho de inteligência que nós, como indústria, temos que fazer também para educar melhor esse consumo consciente, né, explicar para as pessoas como é que o cartão de crédito tem que ser utilizado. Essa é uma preocupação muito grande de nós dentro da Mastercard, mas também da Abex, da indústria. Então, uma coisa que a gente sempre toca, a gente sempre fala. E aí a gente tem também, a gente não pode esquecer, a gente fala muito de inclusão financeira, a gente fala muito das pessoas, né, dos consumidores, dos portadores de cartão. A gente não pode esquecer dos pequenos negócios, né, que tem uma participação muito grande, né, no PIB do país, tem também uma participação muito grande na formação de empregos, né, e esse é um outro foco muito grande. A gente, Mastercard, historicamente teve, como eu comentei, um foco muito grande na inclusão financeira, focado em portadores, na pessoa física. A gente agora está focando muito também nas empresas pequenas e microempreendedores. Então, um exemplo, a gente está trazendo um programa global aqui para o Brasil, chamado Strive, que é um programa em parceria com a CUFA, com um comprometimento. A gente tem uma meta de trabalhar com 500 mil micronegócios, né, das favelas brasileiras, onde a gente vai ajudá-los tanto do ponto de vista de monitoramento, de ensinar, de transferir conhecimento, ajudá-los na digitalização dos seus negócios, na parte de processos. Um trabalho muito interessante que está no começo e eu realmente acredito que vai dar muito resultado para a gente. Tem um outro exemplo importante também, que é o MetaPay. Sim. Né? Esse é fundamental. MetaPay é um lançamento agora que acabou de ser feito. A gente acredita bastante que a gente vai conseguir dar muito mais empoderamento para esses micronegócios, pequenos negócios. Hoje a gente já encontra, né, todo mundo, o WhatsApp acho que faz parte da vida de todo mundo aqui, né, e caiu nas graças do brasileiro. E o WhatsApp ele é muito utilizado, não só, né, para a gente ficar trocando mensagem, né, trocando figurinha, fazendo brincadeira lá entre os anos, mas hoje faz-se muito negócio via WhatsApp também.
E aí uma oportunidade que nós identificamos, assim, já que essas negociações já existem, né, você tem troca de catálogo, você tem negociações feitas por WhatsApp, faltava justamente aquele último passo, né, que era, você está lá, você namorou, tal, não sei o quê, chegou na hora de casar, né, na hora de fazer o pagamento, de sacramentar o negócio, aí você tinha que sair desse ambiente do WhatsApp para fazer o meio de pagamento de alguma outra forma. Né? Então, isso acabava muitas vezes sendo disruptivo, gerava abandono, quer dizer, a pessoa acabava mudando de ideia, acabava fazendo outra coisa no meio do caminho, acabava se perdendo. Então, a gente conseguiu, junto, né, nessa parceria da indústria, junto com a Meta, que é um outro grande exemplo de colaboração, fazer com que a gente colocasse dentro desse ambiente do WhatsApp a funcionalidade de pagamento também, que é muito simples. Nós, como, né, portadores de cartões e usuários de WhatsApp, você vai lá no aplicativo, você vai e registra seu cartão de forma extremamente segura. Esse cartão também é tokenizado, então as informações que estão sendo armazenadas ali são informações, primeiro, só podem ser utilizadas naquele ambiente, tá certo? Então, se alguém eventualmente pegar aquilo lá, coisa que não vai, porque é tokenizado, não pode utilizar em outro ambiente, e também vai ser um token, quer dizer, não é um número real do seu cartão. Você vai lá, você coloca o seu cartão, a partir desse momento você consegue fazer qualquer compra qualquer deles, obviamente que o estabelecimento comercial que esteja lá naquela interatividade com você, ele tem essa funcionalidade de receber pagamento, ele pode concluir a compra através desse canal também. Ganha muito mais agilidade. Agilidade, nesse sentido. De novo, conveniência e segurança. Eu ia falar de segurança também, Isso. que é a preocupação gigantesca de vocês. Sempre, essa questão, sempre. claro, da agilidade, mas pensando em segurança. Isso. Não adianta a gente pensar só em agilidade sem pensar em segurança. Ou seja, Marcelo, na sua visão, quanto mais pessoas entrarem nesse setor, maiores são, de fato, as oportunidades que vão surgir. Com certeza. Quando você aumenta a pizza, né, o bolo. Então, quanto mais pessoas você inclui dentro do sistema, mais essas pessoas, assim, vão precisar fazer meio de pagamento eletrônico, mais essas pessoas vão ter benefícios, né? De novo, volto lá no caso mexicano, quer dizer, isso ajuda todo mundo, ajuda, né, a população, ajuda o país, ajuda a economia, ajuda a nossa indústria. Um outro exemplo que eu gosto muito de trazer aqui, até num outro evento que a gente teve junto, eu usei esse exemplo. Né? Imagina o que seria o consumo de música se a gente não tivesse meio de pagamento eletrônico. A gente provavelmente até hoje comprando CD. Hoje é muito fácil, você faz o streaming no seu celular, em qualquer aplicativo desses de streaming, né? Mas para fazer esse pagamento você precisa de um meio de pagamento eletrônico. Se não existisse um meio de pagamento eletrônico, né, não existiriam esses aplicativos, a gente já está comprando, né, CD até hoje. Então, isso se aplica a qualquer coisa. Né? Então, tudo que a gente fala... Música, streaming. Streaming, você quer ver televisão, ou qualquer coisa. Hoje em dia, que seja pago, você precisa realmente de um meio de pagamento eletrônico. Maravilha, te agradeço muitíssimo. Sempre um prazer conversar com você, Marcelo. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço, mais uma vez, se juntando a nós aqui. Eu gostaria, antes de encerrar, deixar aqui um convite a todos que estão aqui na plateia. Mastercard está com uma sala aqui no primeiro andar, sala 4. A partir das 4 horas, a gente vai estar fazendo um happy hour ou café, para quem não tiver a fim de beber alguma coisa. Então, gostaria de estender o convite a todos. Eu vou estar lá, se quiserem conversar sobre algum assunto específico, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado. Fica o convite aí para vocês, hein? Obrigada. E agradecer muito a todos vocês. Obrigada. Desculpa as pessoas que a gente ficou de costas. Agora que eu vi que isso roda. Mas não ia funcionar muito ficar rodando, né? Enquanto eu estivesse conversando com o Marcelo. Ia ficar tonto, né? Ia ficar tonto, no mínimo. Marcelo, muito obrigada de verdade. Obrigada a vocês. E aproveitem muito a Febrabotec, 4 da tarde. Todo mundo lá, hein? Convite do Marcelo. Sala 4, primeiro andar. Obrigado. Obrigada.